Bom, galera, a gente já estudou aí potência, fração, raiz, etc. Tivemos na última aula as expressões algébricas e hoje a gente vai começar com as equações do primeiro grau. Então aqui é só uma lembrancinha aí para vocês do que a gente tinha que fazer. Equação do primeiro grau, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é de deixar o x sozinho. Por isso que a gente fala aqui, isolar o x. Então, como é que a gente fazia para isolar um termo numa equação? Então, se eu tenho 3x menos 7 dando 8, qual é a ideia? O famoso jogar para o outro lado. Se um número está subtraindo, ele vai passar para o outro lado sempre fazendo a operação inversa. Então pensa nisso, se um número soma, quando ele for para o outro lado, ele vai subtraindo. Se um número subtrai, quando ele for para o outro lado, ele vai somando. Se um número multiplica, quando ele vai para o outro lado, ele tem que ir dividindo. Se um número divide, quando ele vai para o outro lado, ele vai sempre multiplicando. Então quando você muda o número de lado, ele sempre tem que fazer o inverso. Então olha só, 3x menos 7 dando 8. Se eu trocar o 7 de lado, ele tem que fazer o inverso. O inverso de subtrair é somar. Então, eu vou ter 3x igual a 8 mais 7. Então, fez o inverso. 8 mais 7, 15. Então, 3x é igual a 15. Agora eu tenho o 3. O 3 está multiplicando. Como ele está multiplicando, quando ele for para o outro lado, ele faz o inverso. O inverso de multiplicar é dividir. Então, o x é 15 sobre 3. 15 dividido por 3, nosso x é 5. É muito comum, depois que você termina a sua equação, escrever o conjunto solução ou o conjunto verdade. Então, como eu descobri que o meu x é 5, eu vou escrever aqui na frente que o conjunto solução é o elemento 5. E quantas respostas eu tive? Uma só. Como eu tive uma resposta só, é daí que vem o nome, equação do primeiro grau. Por que primeiro grau? Esse 1 significa a quantidade de números que servem de resposta. Primeiro grau significa que eu tenho que ter uma resposta, minha resposta aqui é o 5. Beleza? E agora, se eu pegasse a equação x sobre 2 menos 5 igual a 4, eu sei que ela é simplesinha, mas se eu pego uma equação como essa, qual é a ideia? Eu posso passar o 2 multiplicando logo de cara? Não. Por quê? Porque esse 5 não tem o 2. Então, eu posso passar o 5 para o outro lado. Se eu passar o 5 para o outro lado, x sobre 2 é 4 mais 5. 4 mais 5 é 9. Então, x sobre 2 é igual a 9. Quando eu passar o 2 multiplicando, porque multiplicando, se ele divide de um lado, ele multiplica do outro. Então, se eu passar ele multiplicando, 2 vezes 9, então o x é 2 vezes 9, isso significa que o nosso x vale 18. Portanto, quem é o conjunto solução? O conjunto solução é o 18. Tá certo? Então aqui são dois exemplos simples de uma equação do primeiro grau. Agora a gente vai fazer um exemplo um pouquinho mais complicado. Beleza? Vamos lá!